E temos dias importantíssimos pela frente. Vamos falar sobre os principais eventos que vão impactar os preços ativos e do Bitcoin pelas próximas semanas. Então não esqueça aí de deixar o seu like para apoiar os conteúdos do canal, se inscrever, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, pessoal, entrando aqui direto, primeiro do gráfico do Bitcoin, que não fez nada demais aí nos últimos dias, né? Eu comentei para vocês no vídeo anterior, análise anterior, se você não assistiu, vou deixar o link aqui em cima, falando que a gente não tem muito que ficar se preocupando aqui agora nessa região de preço, porque não acho que vai ter uma decisão muito importante até quarta-feira, tá? Lembrando que quarta-feira a gente tem aí a reunião do Banco Central Americano com decisão de taxa de juros e também não só dos Estados Unidos, mas também do Japão, tá? Não se esqueçam disso, isso vai impactar o preço, lembrando que o Japão tem aquele risco do carry trade, tem que ficar ligado aí nisso aí, tá? Mas eu acredito que isso não vai ainda eclodir num problema grande, tá? Eu estou esperando que a gente possa ter uma grande definição aí dos mercados mesmo aí, né, bullish ou bearish, né, a partir de maio, tá? Eu vou comentar para vocês aqui por que isso e falar aqui também no curto prazo o que eu acredito para o Bitcoin, né, e para os mercados em geral, tá? Primeiro, pessoal, só passando aqui para vocês que a SP500, conforme eu comentei para vocês no último vídeo, tá aqui querendo confirmar um fundinho nessa região, tá? Falei para vocês que eu acredito que a SP500 não vai muito longe dessa região aqui, a gente estava fazendo divergência bullish, estamos sobrevendido no diário, então a SP500 segurando muito bem, na minha opinião. A gente pode confirmar aqui, realmente fazer, inclusive fazendo aqui, ó, rompimento dos topos anteriores com um pivôzinho de alta, tá? Então, para mim, aqui mostra que esse SP500 está sim fazendo uma reversão dessa tendência de queda aqui no que a gente teve, né, até agora. Então, a gente acabou fazendo aqui, então, né, um topo aqui, o fundo, né, rompemos o topo e fizemos um pivôzinho de alta. Então, ou seja, esse P500 está bonito aqui na minha opinião. Eu acho que está demonstrando força, né, segurando essa zona de preço, né, com essa divergência no diário aqui e provavelmente vão fazer uma correção, né, um repique dessa correção toda em zonas de Fibonacci. Aqui eu acredito que a gente pode buscar a casa dos 5.900 pontos. Bitcoin pode segurar por ali, mas talvez o Bitcoin tenha que ter um pouco mais de paciência aí, tá, pessoal? Porque tem várias indefinições aí também. E, obviamente, o Bitcoin é o que mais sofre com essas questões de incerteza do macro e também né, tarifas do Trump e tudo que está acontecendo por aí. O Bitcoin sofre muito com isso. Tá? O Bitcoin precisa ter um mar azul para poder navegar. Tá? É realmente difícil. É um ativo que ainda envolve grau, né, de risco no investimento. Então, isso, e com a liquidez, obviamente, que o Bitcoin tem, é um dos ativos que mais sofre, né, nesses momentos de incerteza. Tá? Lembre-se que quando a gente começou uma correção lá dos mercados, 2022, ali 2021 para 2022, o Bitcoin começou a sofrer logo no começo, tá? Muito antes dos demais ativos aí, porque a liquidez do Bitcoin é instantânea. Essa é a vantagem dele e a desvantagem ao mesmo tempo, porque quando os gestores aí, os fundos começam a ter medo, né? O primeiro ativo que é vendido é o Bitcoin, tá? Então tem que ficar ligado nisso aqui. E fica claro aqui pra gente, olhando esse gráfico aqui, olha só esse gráfico que interessante. Deixa eu ver se eu acho esse aqui. Deixa eu achar o gráfico certo, tem tanto gráfico de novo aqui na minha tela. Esse aqui dos inflows, ó. Esse aqui são os inflows e outflows dos ETFs de Bitcoin. A gente está vendo aqui que nos últimos dias aqui, pessoal, muito outflow dos ETFs, ou seja, pessoal vendendo ETFs de Bitcoin, tá? Ou de novo, como a gente tem é um mercado que é praticamente 24 horas, aí você pode vender seus bitcoins aí ao momento que você quiser. Não precisa esperar segunda-feira a abertura dos mercados, os gestores começam a vender aí, né, devido ao risco, etc., que o mercado apresenta. E isso iniciou com a questão do Trump, com as tarifas, né, que a gente viu o Trump colocando medo, e essas tarifas vão, a princípio, aí, a partir de abril, algumas delas podem entrar iniciar mesmo de forma forte, né? Então a gente tem que acompanhar de perto isso aí, né? Mas eu acredito que o Trump, de novo, não está causando não vai causar um crash nos mercados por isso, e eu acredito que os mercados já precificaram com essa correção que a gente teve aqui agora, tá? Então, para mim, essas vendas do ETF aqui, as vendas que a gente tem em Bitcoin, as liquidações que ocorreram, para mim foi um momento de limpar as mãos fracas do mercado. A minha estratégia aqui agora é fazer exposição nessa região, tá? Com o resto que eu tenho de caixa aqui, e acredito que o Bitcoin não deve perder a região de 70 mil dólares, tá? Inclusive, vocês viram aqui os ETFs, ó, as maiores compras de ETF que a gente teve aqui foi na região próxima dessa zona aqui, ó, 75 né, mil dólares, tiveram compras também pesadas aqui na região dos 70 mil dólares, aqui também 70 mil dólares por aqui foram compras pesadíssimas, né, no Bitcoin, do ETF, então a gente tem bons suportes, né, do Bitcoin nessa região, nessas regiões de 70 mil dólares, tá? Acredito que é bem pouco provável o Bitcoin perder, então assim,
Ainda, né, por mais que o Bitcoin perca, se perder esses fundos aqui que a gente tem aqui agora, né, essas regiões aqui do 76, 77, a gente pode ainda buscar um pouco mais de liquidez que tem restante no Bitcoin, que eu mostrei para vocês nos últimos vídeos, né? Deixa eu puxar aqui o gráfico de tempos maiores. Então existe essa possibilidade disso acontecer ainda, então tem que saber fazer a exposição. Eu estava tentando fazer uma parcial nessas regiões mais acima aqui, né, dos 89, 90 mil dólares, né, e isso acabou não acontecendo. O Bitcoin não teve força para fazer esse movimento para cima, né, fazer essa confirmação aqui, continuar esse movimento, né, então não consegui realizar parcial, né, para poder ficar tranquilo, e temos liquidez abaixo aqui nessa região de 75 para baixo, que a gente pode fazer mais uma beliscada, existe essa possibilidade. Mas lembrando, pessoal, a gente está aqui agora com uma divergência no diário aqui, né, uma divergência diária no curto prazo, então a gente está vendo uma forte divergência aqui no RSI, tá? Para mim isso aqui é muito interessante, muito bullish para o Bitcoin. Lembre-se disso aqui, olha só, e isso aqui para mim é muito bullish mesmo, essa divergência do RSI aqui no gráfico diário, mostrando que a gente pode fazer um fundo importante aí no gráfico mensal, tá? Então, o gráfico mensal do Bitcoin, a gente fez uma porrada grande, a gente estava com uma divergência bearish no mensal também aqui, ó. A gente viu aqui que a gente estava fazendo, fez topos, né, mais altos no mensal, né? O gráfico mensal que fez um baita topo aqui com uma divergência aqui no mensal no gráfico. Então a gente fez a correção aqui agora. Eu acredito que é bem pouco provável o Bitcoin perder os 70 mil dólares, tá, pessoal? Mas a gente pode buscar um pouco de liquidez ali, muito próximo, que ainda tem o restante ali. E acredito que o cenário é mais provável a gente continuar essa movimentação para cima, né, buscando aí as zonas acima dos 120 mil dólares, tá? Acredito que entre os 150 e 170 mil dólares. Isso que eu estou acreditando, estou me preparando para isso, porque acho que esse momento de medo no mercado é quando a gente acaba formando aí fundos importantes para os mercados em geral, e tem muita água para rolar em 2025 ainda, mas eu acredito que 2025, após essa última pernada do Bitcoin aí, pessoal, não acredito que a gente vá muito longe, como ando falando por aí, Bitcoin é acima dos 200 mil dólares, não estou acreditando, mas entre os 150 e 170, acredito que é bem possível o Bitcoin buscar, né, alvo dessa bandeira que eu já mostrei para vocês anteriormente, né? Então acredito que o Bitcoin deve fazer uma continuação dessa movimentação que ele rompeu aqui para cima, essa bandeirinha de alta, né, com alvo aí de novo próximo essa zona aí dos 150, 170 mil dólares, né? Então projeção dessa bandeira, a gente tá fazendo uma correção aqui agora e buscar essa região, essa zona aqui de alvos, tá? Então, no curto prazo aqui, pessoal, no CPR mensal ainda para esse mês de março aqui, né? A gente tem, então, o CPR mensal, esse nível aqui de 74 mil dólares, seria uma possibilidade de Bitcoin buscar aqui agora. E lembre-se, Bitcoin rompendo a zona dos 90 mil dólares, 95 aqui, ó, 90 mil dólares seria já interessante, na minha opinião. Tá? Romper os 90 mil dólares seria muito bullish para o Bitcoin, que é a zona que a gente tem de resistência forte, né? E a resistência maior que a gente tem mesmo é da zona de Open Interest aqui, que é a zona dos 95 mil dólares. Tá? Aqui ficou muita gente presa nessa zona aqui. O Bitcoin rompendo os 95, a gente está a caminho aí, na minha opinião, confirmado o caminho da região aí, pelo menos 120, tá? Que é uma região que eu fico de olho para fazer ficaria de olho para fazer uma parcial aqui no Bitcoin devido à liquidez que a gente tem nessas zonas aqui, ó, acima. Temos a liquidez aqui no 115 por aqui, acima até a 120. Então, é a zona que eu ficaria de olho para fazer uma parcial dessas compras aqui, buscar realizar aqui uma parcial e segurar o resto lá em direção a 150 mil dólares, tá? É a estratégia que eu estou adotando aqui agora no momento, que eu acredito para o Bitcoin. Comente para mim abaixo se você acha que faz algum sentido aí essa estratégia, se você está se posicionando de forma diferente, eu quero ver a opinião de vocês. Nos comentários, quero ver se o pessoal está bullish ou bearish aí, né? Eu quero ver realmente a opinião de vocês. Aqui nesse indicador também do CoinAlyze, a gente pode ver que também a gente tem muito suporte aqui do Open Interest abaixo aqui, pessoal, tá? Mostra que tem muito suporte abaixo na região de 70 mil dólares para baixo. E temos a resistência forte aqui nos 90 mil dólares, depois na região aqui dos 95, né? Esse indicador aqui mostra um mapa de onde tem abertura de contrato, né, dos derivativos de Open Interest, do Open Interest no caso, de futuros, né, não Open Interest de opções. E então a gente tem uma certa resistência acima também, assim como suporte abaixo. Então essa briga aqui agora de definição, mas de novo, eu não estou acreditando no Bitcoin perder os 70 mil dólares, né? A não ser que, obviamente, pessoal, aconteça alguma notícia, alguma coisa que seja talvez um cisne preto aí no caso, né? É assim que se fala em português, Black Swan, né? Eu sempre me confundo. Tem um nome em português que eu sempre confundo aí, tá, pessoal? Mas vamos lá. Então, Bitcoin para mim, pessoal, isso aqui é zona de oportunidade. Eu acho que dá para fazer compras de Bitcoin sim, tá? A exposição aí. Ainda mais o Bitcoin sim, que eu acho que é um ativo que vale a pena fazer exposição, as correções. De indicadores que eu tenho para vocês, basicamente isso, tá, pessoal? Acho que esse é um ponto importante. Pegamos muita liquidez e
E o ETF vendendo forte também aí para mim mostra um sinal de medo e se tem alguém vendendo, tem alguém comprando aí também, né? Então acho que esses bitcoins devem voltar aí para as mãos dos players que estão de fato aí, né, as mãos fortes do mercado, tá? Na minha opinião. Lembrando que temos ganância aqui agora no momento, e ganância não, e medo nesse momento, indicador de medo e ganância. Então é a oportunidade de compra, na minha opinião. Faltando a falar aqui sobre o Fed, pessoal, a gente tem aqui também no Polymarket aqui tem uma previsão aqui de 100%, né, de chance de o Banco Central americano finalizar o QT, né, ou seja, o aperto quantitativo, né, o aperto quantitativo finalizar antes de maio, tá? Então, para mim, quando o Banco Central americano voltar, né, a, a imprimir dinheiro fortemente, a reduzir taxa de juros forte, como está fazendo aqui agora, inclusive o Banco da Suíça está agora ficando de olho para fazer a redução das taxas de juros de forma muito forte. Eu acho que o Banco Central também vai seguir, né, conforme os outros bancos aí, né? E ainda mais se a inflação ela conseguir ser reduzida, aí, acho que essas ações do Trump está fazendo também podem fortalecer, reduzir a inflação. Eu acho que é uma estratégia do Trump também nesse sentido, para poder forçar o Banco Central americano a reduzir as taxas de juros. O Trump quer que o Banco Central reduza as taxas de juros o quanto antes, né, para poder movimentar a economia lá dos Estados Unidos. Esse é o objetivo do Trump. Então isso pode acontecer antes de maio, aí, nessa previsão aqui que está falando. Aqui, olhando a previsão aqui do CME Group aqui, né, mostrando que para quarta-feira a gente vai ter o Banco Central americano mantendo as taxas de juros inalteradas, mas vamos olhar aqui para maio como é que está a previsão aqui, pessoal. Para maio, por enquanto, inalterado, 20%. Junho, a gente já tem aqui um corte, a princípio, para junho, aqui 60% de chance desse corte acontecer, né, e está sendo, inclusive, considerado aqui 2 cortes aí rápidos em junho, tá? Então pode ser que até maio tem muita coisa para acontecer aqui, mas por enquanto a gente poderia ficar inalterado em maio ainda essa taxa. Caso tiver um corte, né, repentino aí, pode ser inclusive um bom sinal aí para os mercados, desde que esse corte não seja devido a alguma quebradeira acontecendo aí. Isso pode gerar então aí um início de um bear market aí, caso, né, quebre algumas coisas nos Estados Unidos, algum sistema deles lá que a gente viu no passado aí, como quebrou aí os bancos lá, né, tivemos problemas em 2008, tá bom? Então eu acredito que por enquanto isso não vai acontecer, mas é bom ficar de olho aí para junho, né, maio, e daí sim a gente pode ter uma definição forte dos mercados, fazer a última pernada aí, na minha opinião, tá bom? Eu acho que basicamente é isso que eu tenho para vocês aqui, pessoal. Eu tenho aqui de informações aí em relação ao ETF, ao Bitcoin. O Michael Saylor acabou comprando aí mais, né? A MicroStrategy comprou mais Bitcoin, comprou mais 130 Bitcoin. Foi a menor compra que o Michael Saylor fez, né? A Strategy, né? A MicroStrategy lá, que agora é Strategy o nome, comprou, foi a menor compra que fez nos últimos tempos. Olha só que coisa maluca aqui. O Michael Saylor fez as seguintes compras aqui. A Strategy fez compras de mais de 20 mil bitcoins lá quando o Bitcoin está nos 97 mil dólares. Comprou lá nos 105 mil dólares, comprou mais de 10 mil bitcoins. E agora na correção, o Bitcoin corrigiu mais de 20%, o Michael Saylor comprou 130 bitcoins somente. Foi a menor compra de Bitcoin dos últimos tempos. O Michael Saylor nunca comprou tão pouco Bitcoin assim, tá, pessoal? Realmente impressionante, né? O Michael Saylor devia comprar nas correções, né? Ele está comprando topo aí, tá? Então às vezes a gente fica pensando que, pô, comprei Bitcoin em uma região muito boa, não muito boa, etc. Mas, pessoal, olha só o Michael Saylor que ele fez aqui. É realmente muito dinheiro aí, né? Que ele acabou comprando em topos do Bitcoin. Acho que o preço médio do Michael Saylor, se não me engano, agora está na casa dos 66 mil dólares, tá? Se eu posso estar enganado, eu tinha visto em algum lugar que é 66 mil dólares. Então, se você está com um preço médio aí abaixo dos 66 mil dólares, que eu acho que muitos de vocês estão, eu acho que vocês estão muito bem aqui. Tá aqui, ó. 66 mil dólares é o preço médio do Michael Saylor nessas compras totais, tá? Então é só, pessoal, se você está com preço médio abaixo dos 66 mil dólares, você está com preço médio muito bom aí, tá? Se bem que o Michael Saylor também tem comprado bastante topo aí, feito bastante cagada. Eu não sei quem que faz essa recomendação de compra aqui, mas realmente as compras que o Michael Saylor fez sempre são compras em topo, né? É impressionante. Tá, pessoal? Eu acho que é isso que tem para vocês. O demais vão ser notícias que eu vou falar para vocês ao longo do tempo aí. Vou falar um pouco depois sobre os altcoins. A dominância do Bitcoin, ela ainda está forte aqui, tá, pessoal? Então isso que bota pressão nas altcoins ainda. Mas para mim, essa dominância aqui está muito próxima aí de
topo aqui, tá? Se é que um topo não tá vindo, a gente tá tendo divergência, inclusive, na dominância, no diário aqui, na minha opinião. Então, acho que a dominância deve fazer um recuo muito em breve aí, e com o afrouxamento quantitativo aí, a gente tendo iniciar o QE, né? A gente pode, então, ter as altcoins performando muito bem. É o momento, sim, de avaliar exposições para as altcoins, mas eu, de novo, falei com vocês, é bom esperar o movimento do ETH, ter uma confirmação para você não ficar angustiado com um monte de altcoin aí, né? Eu estou fazendo aqui agora, comprei ETH, eu estou bem exposto no ETH, 30% da minha banca está em ETH nesse momento, tá? Estou debaixo d'água, mas vou ter paciência e acredito que a gente pode ter uma recuperação forte das altcoins, tá? Quando o Banco Central voltar a imprimir dinheiro, na minha opinião, tá? Então, acho que isso deve estar muito próximo aí, tem que ter paciência, não tem jeito, e aproveite as oportunidades de correção aí nas altcoins, no ETH principalmente, aí para fazer exposição, tá? Ou demais altcoins eu posso analisar durante a semana aí, mas eu não estou muito tão animado com as altcoins assim ainda. Quer dizer, enquanto o ETH não fizer essa movimentação, estou animado no sentido de que agora sim está numa zona interessante de fazer exposição, mas ainda não vi uma confirmação, um movimento aí do ETH, né, demonstrando que rompeu, né, está invertendo tendência em relação ao dólar, também em relação ao Bitcoin, para poder realmente ficar bullish no sentido de, opa, agora sim, de fato, vamos iniciar a out-season. Mas, na minha opinião, a gente está aqui agora numa zona de forte resistência da dominância. Acho que a dominância não vai ir muito longe disso aqui, não, tá? Então, para mim, é uma zona de fazer exposição aí, sim, de ficar de olho, né? Compras e comprando aos pouquinhos, mas a compra maior, na minha opinião, tem que ser quando o Ethereum fizer uma reversão de tendência em tempos gráficos né, maiores, tá bom, pessoal? Então é isso, tem que ter paciência, não tem jeito mesmo. Então, demais notícias eu vou passar para vocês em outros vídeos aí. Espero que você tenha gostado da análise de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. E a gente se vê então na próxima. Um abraço. You know, looking back on the monetization of Bitcoin, it all happened rather suddenly. And so you could say the biggest winners were those who stayed humble and stacked as Satoshis.